Olá, vamos para mais um episódio sobre os tanques de armazenamento. E hoje a dica do tema é: podemos ter uma bomba dentro do dique? Pensa num tanque de armazenamento colossal, sabe? Do tamanho de um prédio pequeno, talvez. E ele tá cheio até a boca de um líquido altamente volátil, tipo gasolina. A energia potencial ali é absurda. E ao redor desse tanque gigante tem uma espécie de área de contenção secundária. A função dele é uma só. Se o tanque vazar, o combustível fica todo contido ali, sem se espalhar. É como se fosse a primeira linha de defesa para evitar um desastre ambiental. Bom, agora vem o pulo do gato. Para movimentar todo esse combustível, é óbvio que precisa de uma bomba bem potente. E a pergunta que vale milhões, a que define o risco todo, é: onde essa bomba deve ser instalada? Dentro desse fosso ou do lado de fora? Parece um detalhe bobo, mas é aqui que a mágica da segurança acontece. Isso nos leva direto para a primeira grande ideia de hoje: a regra de ouro do espaçamento. Olha só como a lógica é simples. No cenário seguro, a bomba fica do lado de fora. Se o tanque vazar, o combustível fica contido lá na bacia e a fonte de ignição, que é a bomba, está longe, segura. Agora, no cenário arriscado, a bomba está dentro. Se vazar, ela fica submersa no combustível. É a receita perfeita para o desastre. A regra é clara: combustível e fonte de ignição não podem ficar juntos. Mas por que a bomba é um risco tão grande? Porque ela é uma fonte de ignição. O grande medo é uma falha no selo mecânico. Sabe aquela pecinha que impede o líquido de vazar pelo eixo que gira? Se esse selo falhar, o atrito pode gerar um calor absurdo ou até faíscas. E a última coisa que se quer perto de combustível é calor e faísca. E isso não é só uma recomendação não, é regra, tá documentado. A norma API 2610, que é uma bíblia na indústria, deixa isso bem claro. Essa citação aí não deixa nenhuma margem para dúvida. O lugar da bomba é fora da contenção. É o padrão para qualquer projeto que se preze. Só que, na engenharia, como na vida, nem tudo é preto no branco. O mundo real, às vezes, bagunça o cenário ideal. E o que acontece quando seguir essa regra de ouro simplesmente não é possível? Pois é, às vezes, por limitação de espaço, pelo layout da planta, enfim, por N motivos operacionais, não tem outra escolha. A bomba precisa ficar dentro do fosso. E aí? A gente ignora o risco e torce para o melhor? De jeito nenhum. E aqui está o ponto fundamental. Quando a regra principal não pode ser seguida à risca, o risco não é ignorado, ele é gerenciado e de forma muito ativa com tecnologia e procedimentos super rigorosos. É o que a norma chama de aplicar sólidos princípios de gerenciamento de risco. Então, qual é a carta na manga? Se não dá para separar fisicamente o perigo, o que se faz é criar uma rede de segurança tecnológica para neutralizar esse risco. E essa rede de segurança é bem sofisticada. A gente está falando de sensores de calor que conseguem detectar um superaquecimento na bomba antes mesmo de qualquer chama aparecer. E válvulas de isolamento que são automáticas e cortam o fluxo de combustível em uma fração de segundo. Basicamente, a tecnologia entra em campo para compensar o risco do posicionamento. Vamos ver o passo a passo de como isso funciona. Primeiro, o selo mecânico da bomba começa a falhar e gera um calor fora do normal. Segundo passo, antes que qualquer pessoa perceba, os sensores de calor disparam um alarme. E o terceiro, que é quase instantâneo, o sistema reage. Válvulas automáticas se fecham, cortando a alimentação de combustível da bomba. O incêndio em potencial morre antes de nascer, porque o alimento dele foi cortado. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Essa regra da bomba, ela não existe sozinha, num vácuo. Ela faz parte de um sistema muito, mas muito maior. E é super importante entender isso. A segurança industrial não se baseia em uma única regra mágica. É uma teia, uma rede de regulamentos que se apoiam e se completam. Cada um deles cobre uma parte diferente do risco. Essa tabela dá uma ideia desse ecossistema. A API 2610, que a gente já falou, cuida do espaçamento dos tanques. A NFPA 30 é um código super completo sobre líquidos inflamáveis. E a API RP50 ajuda a classificar as áreas de risco para instalar equipamentos elétricos com segurança. Elas trabalham juntas em harmonia. E a beleza desse sistema todo está na redundância, sabe? Nessas camadas de proteção. Se uma coisa falhar, tem outra camada ali pronta para conter o problema. Essa abordagem completa que permite que indústrias de altíssimo risco operem de forma segura, todo dia, bem do nosso lado. Isso tudo leva a uma reflexão final, né?
A regra da bomba é só um exemplo. Fica a pergunta no ar. Que outras regras invisíveis, que estão em prédios, em pontes, nos produtos que a gente usa, nos protegem silenciosamente, sem que a gente nem perceba? É fascinante pensar nisso. No próximo episódio, vamos trazer um caso em que uma falha no selo de uma bomba situada dentro do dique de contenção contribuiu para um incêndio de grandes proporções, danificando 15 tanques. Aguardo vocês lá. Se você gostou, curta o vídeo e volte aqui. Temos muitas dicas sobre os tanques de armazenamento.